Estou aqui agora, olhando para o sol que mal rompe as nuvens cinzentas. O ar é denso com a cinza vulcânica, uma poeira fina que se agarra a tudo, sufoca as plantas e encobre o céu. Meu nome é Kael e sou um filho da terra, nascido sob um sol que agora parece apenas uma memória distante. As memórias do meu avô Boro, de rios que corriam cheios e florestas que davam frutos em abundância, parecem lendas de um tempo que nunca existiu. As manadas de gnus, que antes escureciam o horizonte, são agora apenas fantasmas esqueléticos, seus ossos brancos espalhados pela estepe árida, testemunhas silenciosas da desolação. Os elefantes, criaturas outrora tão majestosas, jazem caídos, suas presas, antes símbolos de poder, agora quebradas e sem valor, como galhos secos. A grande savana, que sempre foi nosso berço e sustento, transformou-se em um deserto cinzento e silencioso, onde o vento carrega apenas lamentos e o cheiro de morte. Cada dia é uma batalha, uma luta pela sobrevivência num mundo que parece determinado a nos engolir. A água é nosso maior tesouro, mais valiosa que qualquer pedra preciosa. Meu tio Zama, o ancião do clã e nosso líder, me ensinou a encontrar as últimas fontes, a sentir a umidade da terra com meus pés, a ler os sinais das poucas plantas que ainda teimam em crescer. Até os seixos sob a sola dos meus pés descalços pareciam suplicar por umidade. Mas até essas fontes estão secando, seus leitos rachados sob o sol implacável. Os rios que antes rugiam com vida são agora meros sulcos na paisagem, preenchidos apenas por areia e poeira. A chuva é uma miragem, uma lenda que contamos às crianças antes de dormir. O solo está duro e impenetrável, rachado em padrões complexos que espelham a dor em nossos corações. As árvores que resistem são esqueléticas, seus galhos retorcidos como garras, sem folhas, sem vida. Nosso clã, pequeno e forte, é um dos últimos em nosso território ancestral. Somos cerca de 30 almas, unidos pela esperança e pelo desespero. Conheço cada rosto, cada cicatriz, cada história. A minha mãe, Lira, cujos olhos, antes brilhantes como estrelas, agora carregam a sombra da fome e da incerteza. Ela segura meu irmão mais novo, Tumi, um bebê cujo choro fraco é um constante lembrete da nossa situação. Tumi está pálido, sua pele fina e seca, seus lábios rachados. Lira tenta amamentá-lo, mas o leite quase não vem. Meu pai Teron, um caçador tão hábil quanto eu, mas com experiência de muitos mais invernos, tenta manter a coragem em seus olhos, mas vejo medo lá, um medo frio e faminto. Ele segura seu dado de obsidiana com firmeza, mas sei que as presas se tornaram raras e a cada dia mais difícil de encontrar. Há também Ayla, a curandeira, uma mulher de sabedoria ancestral, cujas mãos antes tão cheias de ervas e poções agora estão vazias, seus remédios perdendo a eficácia contra a doença que a fome traz. Ela tenta aliviar a tosse seca de Quito, um dos filhos mais novos, com um chá amargo feito de raízes raras, mas o olhar em seus olhos me diz que ela teme que não seja o suficiente. Quito, pequeno e frágil, está prostrado, sua respiração sibilante no ar frio e empoeirado. Ontem, Teron e eu passamos o dia inteiro seguindo o rastro fraco de um antílope. Andamos por terras desoladas, sobre um céu que não oferecia esperança, sentindo o sol fraco em nossos ombros e o vento cortante em nossos rostos. A cada passo, a areia e a cinza se agitavam sob nossos pés, levantando nuvens cinzentas que se misturavam ao ar, tornando cada respiração um fardo. Nossos músculos doíam, nossas gargantas estavam secas, mas a promessa de carne, de sustento para o clã, nos impulsionava. Finalmente, encontramos o antílope, um animal magro e fraco, quase tão faminto quanto nós. Ele caiu facilmente sob o golpe certeiro do dardo de Teron, mas a alegria foi breve. A carne era pouca, mal o suficiente para um dia de refeição para todos.
Enquanto o carregávamos de volta, o silêncio da paisagem se rompeu apenas pelo som de nossos passos e pelo farfalhar do vento frio que arrastava as cinzas pelo chão. A noite caiu pesada e o fogo, alimentado por galhos secos, parecia uma pequena estrela bruxuleante em meio à escuridão infinita que nos cercava. O cheiro da carne assada, antes um aroma de triunfo, agora apenas enfatizava a escassez, a brevidade daquela alegria. As crianças, com os olhos fixos na pouca carne, comiam devagar, cada mordida um esforço. O som de seus dentes rangendo na carne semicrua era um som de desespero e gratidão misturados. Zama reuniu o conselho ao redor da fogueira moribunda. As brasas lançavam sombras dançantes em seus rostos envelhecidos, rostos marcados pela vida e pela fome. Seus olhos, profundos e cansados, refletiam a chama. As histórias que ele contava sobre a grande migração, sobre os clãs que se aventuraram para além do deserto, sempre foram para nós contos de advertência, narrativas de perdas e perigos insuperáveis. Mas agora suas palavras ganhavam um peso diferente, uma urgência palpável. Ele fala sobre os homens da montanha, clãs que, segundo as lendas, vivem nas terras áridas ao norte, para além das dunas infinitas, e que, embora hostis, possuem segredos sobre fontes de água e caça. A voz de Zama, antes firme, agora treme. Ele traça um mapa imaginário na areia com um galho, indicando o norte, uma direção que sempre foi proibida, um reino de lendas e perigos. O norte, ele diz, é o que resta. Precisamos encontrar água, precisamos encontrar caça, ou não haverá amanhã. O silêncio que se segue é mais pesado que a cinza. Cada um de nós sabe o que isso significa. Deixar nossa terra, a terra dos nossos antepassados, é morrer um pouco por dentro. Mas ficar é morrer de fome. Sinto o olhar de Lyra em mim, o mesmo olhar de todos os olhos famintos do clã. Eu sou jovem, forte e conheço as estrelas, os ventos, os caminhos da caça. Minha visão noturna, treinada desde a infância para caçar sob a luz fraca da lua e das estrelas, sempre foi nossa vantagem. Sei que a decisão é nossa. A decisão é deles, Zama, mas a esperança está nos meus ombros, nos ombros de Theron, nos ombros de todos os caçadores jovens. A terra ancestral, nossa mãe, nos rejeita agora. O inverno vulcânico nos empurra para a beira do abismo. Não há escolha, Zama. A grande travessia é nossa única esperança. Uma aposta desesperada contra o fim. O medo é uma chama fria em meu peito, mas a determinação brilha mais forte. É um novo amanhecer, ou o último. O amanhecer do dia seguinte é cinzento e opressor, como um presságio. Sinto o frio úmido da cinza sob meus pés descalços, a terra ainda adormecida sob o manto de poeira vulcânica. O vento, uma brisa cortante, parece sussurrar os lamentos dos que ficaram para trás. Vejo minha mãe, Lyra, ajustando a pele de antílope em seus ombros, a pequena Tumi, ainda frágil, aninhada em seus braços. Ela não me olha diretamente, mas sinto a preocupação que irradia dela, um misto de medo e a esperança desesperada que depositou em mim, no meu conhecimento das estrelas e das rotas de caça. Zama, com seus cabelos e barba brancos esvoaçando ao vento, aponta para o norte com seu cajado, um pedaço retorcido de madeira seca. Sua voz, rouca e baixa, instrui. O sol nascente guiará nosso primeiro trecho, mas à noite, Kael, as estrelas serão nossos olhos. Elas sempre foram e sempre serão. Eu as sinto, as palavras pesando em meu peito. Meu pai, Theron, um homem de poucas palavras e força inabalável, já está à frente, farejando o ar, procurando sinais de vida onde parece não haver nada. Seus passos são firmes, mas vejo a tensão em seus ombros, a forma como sua mão instintivamente repousa no cabo de seu dardo. Os primeiros passos são lentos, pesados, cada um de nós carregando o pouco que nos resta.
Os rostos do clã estão marcados pela privação, mas há uma determinação silenciosa em seus olhos. Não há choros, nem lamentos, apenas o som abafado de nossos pés na cinza e o vento que assobia. Saímos de nossa aldeia, das poucas cabanas feitas de galhos e peles que nos serviram de abrigo por gerações. A visão de nosso lar diminuindo no horizonte é um golpe no coração. Para trás, deixamos os túmulos de nossos ancestrais, os locais sagrados onde os antigos contavam histórias sob as estrelas. É uma despedida sem retorno, um corte com o passado. As crianças mais velhas, como Aya, uma garota de 10 anos com olhos grandes e curiosos, tentam manter o ritmo, mas seus pequenos corpos já mostram sinais de cansaço. Os homens mais velhos, como Kalu, o contador de histórias do clã, caminham com dificuldade, seus ossos rangendo a cada passo, mas o fogo da esperança, por mais tênue que seja, ainda brilha em seus olhos. A paisagem se estende à nossa frente, uma vastidão inóspita de rochas vulcânicas e areia cinzenta. O sol, quando finalmente se mostra através da cortina de cinzas, é um disco pálido e fraco, sem o calor que conhecíamos. As poucas árvores que avistamos são esqueléticas, seus galhos retorcidos como garras, um lembrete constante da morte que nos cerca. Eu procuro por sinais de vida, qualquer coisa que nos possa guiar. Uma trilha de animais, um pequeno arbusto verde, uma rocha que possa indicar a presença de água subterrânea. Meus olhos se movem constantemente, varrendo o horizonte, cada nervo em alerta. Ao fim do primeiro dia, o corpo de Quito, o menino doente, cedeu. Seu último suspiro foi um leve som, quase um suspiro do vento. Seus pais, Mara e Jabu, o embalaram em seus braços, os rostos marcados por uma dor que palavras não podem descrever. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo choro contido de Mara. Cavamos uma cova rasa, o solo duro e rochoso nos desafiando. O corpo pequeno de Quito foi envolvido em uma pele de antílope, e sua pequena flauta de osso, um presente de seu avô, foi colocada ao seu lado. Zama entoou os cantos antigos, as palavras de adeus para um espírito que se junta aos ancestrais. Ayala, com os olhos vermelhos, colocou uma pequena pedra sobre o túmulo improvisado, um símbolo de sua breve passagem pela terra. É um lembrete doloroso da fragilidade da vida, da crueldade deste mundo. A cada perda, a cada lágrima derramada, a chama da esperança em nossos corações ameaça se apagar. Mas não podemos parar. Não podemos nos dar ao luxo de chorar por muito tempo. O norte nos chama, a promessa de vida nos impulsiona. O sol pálido se ergue no horizonte, pintando o céu cinzento com tons de laranja e roxo. Uma beleza melancólica que contrasta com a aridez da terra sob meus pés. O ar ainda está denso com a cinza vulcânica, e cada inspiração traz consigo um gosto amargo de poeira e desespero. Caminhamos há dias. Meus pés, antes acostumados à terra macia da savana, agora doem com o contato constante das rochas pontiagudas e da areia que queima sob o sol fraco. A água é uma obsessão. Minha língua está inchada, minha garganta seca e arranhada. Cada passo é uma luta contra a exaustão e a sede que nos consome. Os cantis de couro estão quase vazios, e o pouco que resta é racionado com uma precisão dolorosa. Zama, com sua sabedoria ancestral, nos ensinou a coletar o orvalho das folhas raras que ainda resistem, mas é uma gota no oceano de nossa necessidade. Ontem, enquanto buscávamos sinais de vida em um leito de rio seco, encontrei Teron, debruçado sobre um pequeno pedaço de casca de árvore. Ele estava usando uma ferramenta de pedra afiada, meticulosamente raspando a casca para extrair a umidade. É amargo, ele disse, sua voz rouca pela secura. Mas é alguma coisa. Ele me ofereceu um pedaço e o gosto amargo e terroso me fez encolher os lábios, mas a pequena quantidade de umidade que me proporcionou foi um alívio temporário. As crianças são as que mais sofrem. Tumi, em seus poucos meses de vida,
parece entender a seriedade da situação. Seu choro, antes frequente, agora é um murmúrio fraco, quase inaudível. Lyra o segura firmemente, seus olhos fixos no horizonte, buscando um milagre. Os mais velhos, como Kalu, o contador de histórias, tentam distrair os pequenos com canções e narrativas sobre os tempos de abundância, mas até suas vozes estão roucas e as histórias perdem o brilho da esperança. Eu caminho à frente, meus olhos varrendo a paisagem em busca de qualquer indício de água. O calor opressivo do dia parece sugar a última gota de umidade de nossos corpos. Meus instintos de caçador, que antes me guiavam à presa, agora me guiam à sobrevivência. Eu observo o comportamento dos poucos pássaros que ainda voam, buscando padrões de voo que indiquem a presença de um oásis. Sinto o cheiro do ar, buscando o aroma tênue de vegetação, um sinal de umidade. Mas a paisagem é implacável, um mar de rochas e areia. Em um momento de desespero, Zama nos conduziu a uma gruta escura e úmida. O ar dentro dela era fresco e úmido, um alívio para nossos pulmões ressecados. Há uma fonte aqui, escondida nas profundezas da terra, ele nos disse, sua voz ecoando nas paredes da caverna. Ele acendeu uma tocha improvisada, a chama bruxulente dançando nas sombras. Seguimos por um corredor estreito e sinuoso, o som de nossos passos abafados pelo silêncio da terra. Finalmente, chegamos a uma pequena câmara onde uma nascente de água escorria lentamente por uma fenda na rocha. A água era turva, mas era água. Bebemos com avidez. A sensação do líquido frio em nossas gargantas secas era indescritível. Enchemos nossos cantis e descansamos, a esperança reacesa em nossos corações. Entretanto, a alegria foi efêmera. A fonte era pequena e a água não era suficiente para sustentar todo o clã por muito tempo. Era apenas um alívio temporário, um sopro de vida em meio à desolação. Enquanto descansávamos, Ayla, a curandeira, observava os céus. As estrelas mudaram, ela murmurou, seus olhos fixos na constelação que chamamos de O Caçador. Estamos longe de nossa terra. O caminho à frente será ainda mais difícil. Suas palavras ecoaram em meu peito. Nossa jornada se estendia como um mapa incerto, e cada amanhecer nos cobrava um preço maior. O caminho é incerto e o tempo é nosso inimigo. A cada amanhecer, um mesmo ritual. A cinza vulcânica no ar, o frio cortante, a esperança minguando como a água em nossos cantis. Meus olhos doem de tanto procurar. Meus ouvidos zumbem com o silêncio do deserto. A fome é uma dor constante, uma presença que se agarra aos nossos ossos. Nossos corpos estão mais leves, nossas faces mais magras, e as roupas de pele antes justas agora pendem folgadas em nossos ombros. As crianças, mesmo as mais fortes, têm as costelas salientes e os olhos fundos, mas ainda se agarram aos seus pais, buscando conforto e calor. Ontem, a pouca água que havíamos encontrado acabou. O desespero se instalou. Zama, com sua voz fraca, apontou para uma elevação distante. Há uma poça lá, debaixo daquelas rochas, mas é guardada. Seus olhos, normalmente cheios de sabedoria, estavam agora nublados de cansaço. Eu e Theron, com os dardos em punho, nos aproximamos com cautela. À medida que nos aproximávamos, uma névoa densa, como o hálito da própria terra, subia da poça, e o ar ficou pesado com um cheiro acre, de enxofre e algo mais, algo antigo e selvagem. Emergindo da névoa, vimos os homens da montanha. Eles eram maiores que nós, com peles escuras e cabelos trançados, adornados com ossos e dentes de animais. Suas lanças, feitas de madeira dura e pontas de obsidian, eram longas e afiadas. Seus rostos eram impassíveis, como máscaras de pedra, e seus olhos frios e cheios de desconfiança fixaram-se em nós. Eles eram o que as lendas contavam, os guardiões das últimas fontes, nômades que haviam se adaptado a este mundo árido e se tornado senhores de seus poucos recursos. Um deles, um gigante com um colar de dentes de leão, deu um passo à frente.
Sua voz gutural e profunda era como o rugido de um animal selvagem. Vocês não têm direito à nossa água. Voltem para onde vieram. Theron, mesmo exausto, ergueu seu dardo em desafio. Não viemos para lutar. Nossos filhos estão morrendo de sede. Sua voz, embora firme, carregava a súplica de um pai. A tensão era palpável. Eu senti o cheiro do suor em minha pele, o meu próprio medo se misturando ao cheiro acre da terra. Lembrei-me dos ensinamentos de Zama, que dizia que nem toda batalha se vence com a lança. Algumas se vencem com palavras, com a verdade do coração. Dei um passo à frente, meu olhar fixo nos olhos do gigante. Nós somos caçadores como vocês, eu disse. Minha voz clara e firme, apesar do tremor em minhas pernas. A terra está morrendo. Há espaço para todos nós se trabalharmos juntos. O gigante, cujo nome eu descobriria mais tarde ser Gorok, me estudou com um olhar penetrante. Seus olhos, antes gelados, pareciam abrandar um pouco. Inesperadamente, uma mulher saiu de trás de Gorok. Ela era mais velha, com cabelos grisalhos e olhos sábios. Seu nome era Elara. Ela carregava uma pequena cabaça de água. Eles estão falando a verdade, Gorok, ela disse, sua voz suave mas firme. A fome e a sede eu não escolho em clã. Somos todos filhos desta terra moribunda. Ela se aproximou, oferecendo a cabaça. Gorok hesitou, mas a autoridade em sua voz era evidente. Ele acenou com a cabeça. Bebemos água, a sensação fria e pura descendo por nossas gargantas ressecadas. Era a água mais doce que eu já havia provado. Trocas de conhecimento se seguiram. Eles nos mostraram como encontrar raízes comestíveis que resistiam à aridez. E nós lhes mostramos como rastrear os poucos animais que ainda se moviam na paisagem cinzenta. Contamos histórias de nossa terra, das abundâncias de antes, e eles nos contaram sobre as terras verdes ao norte, um lugar de lendas, onde a água era abundante e a caça prosperava. Gorok e Elara, embora ainda desconfiados, mostraram uma relutância em ver o nosso clã perecer. A trégua é frágil, construída sobre a necessidade mútua e a ameaça de um inimigo comum, a própria terra. O caminho é longo, e a cada passo enfrento novos desafios, novos perigos, mas também a esperança que nasce da cooperação, da união entre clãs. A cada amanhecer, a mesma rotina. O frio que se agarra aos ossos, a cinza que cobre o chão e o sol pálido que mal aquece a pele. Nossos passos se arrastam pela terra ressecada, a cada dia mais pesados. As histórias de Gorok e Elara sobre as terras verdes ao norte nos dão um propósito, uma meta, mas a distância parece intransponível. A fome é uma presença constante em nossos ventres e a sede nos tortura. Zama, com sua voz rouca, nos lembra que a força não está apenas no corpo, mas no espírito. Nós somos o povo das estrelas, diz ele, e as estrelas nos guiarão. Ontem, enquanto Lyra tentava amamentar Tumi, o bebê não conseguia sugar e seus pequenos lábios estavam secos e rachados. Ayla, a curandeira, estava visivelmente abalada. Seus olhos, antes tão cheios de luz, agora carregavam o peso de cada vida que se apagava. Ela tentou uma última vez, colocando um pedaço de casca úmida nos lábios do bebê, mas era inútil. Tumi se foi. O silêncio que se seguiu à sua partida foi quebrado apenas pelos soluços abafados de Lyra e Theron. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Enterramos Tumi ao lado de Quito, sob o monte de pedras que marcaram seu último descanso. É a dor mais profunda que já senti. A perda de um irmão, um lembrete implacável da crueldade deste mundo. Após a partida de Tumi, a moral do clã desabou. Os olhos vazios, as conversas silenciadas, o andar arrastado, o espírito, antes resiliente, parecia se esvair com cada dia sem esperança. Eu vi o desespero se espalhando como uma doença, ameaçando nos consumir. As crianças mais velhas, antes cheias de energia, sentavam-se em silêncio, os olhos fixos no chão. Até mesmo os mais fortes entre nós, como meu pai,
pareciam dobrar-se sob o peso da dor. Mas Zama, com sua força inabalável, reuniu o clã. Nós não vamos sucumbir, ele declarou, sua voz ressoando com uma determinação surpreendente. Não vamos desistir da promessa das Terras Verdes. Lutaremos por cada um de nós. Suas palavras, embora não trouxessem de volta os que se foram, reacenderam uma pequena chama em nossos corações. É um lembrete de que a vida, por mais frágil que seja, ainda pulsa em nós. Durante a noite, o chão começou a tremer. Um tremor sutil no início, depois um estrondo profundo que veio das profundezas da terra. O ar ficou pesado com o cheiro de enxofre e cinzas, e as estrelas, antes nítidas no céu escuro, desapareceram por trás de uma nuvem crescente de fumaça. O Monte Toba, que havia permanecido adormecido por tanto tempo, acordara mais uma vez. O rugido da terra era ensurdecedor, um som primal que nos fez tremer. Rochas caíram das montanhas próximas, árvores esqueléticas foram arrancadas do chão e a terra se abriu em fendas profundas. O pânico se espalhou entre o clã. As crianças choravam, os adultos gritavam, tentando se proteger. Tyrell me agarrou, puxando-me para debaixo de uma rocha saliente. Zama, mesmo em meio ao caos, tentava manter a calma, apontando para uma direção segura, para onde o perigo parecia menor. As cinzas caíam como neve escura, cobrindo tudo em um manto sufocante. O ar ficou irrespirável e meus pulmões ardiam. Após o tremor, um silêncio assustador se instalou. A paisagem estava ainda mais devastada, e o ar, carregado de cinzas e fumaça, dificultava a respiração. A visão era obscurecida pela neblina de poeira e o sol se tornara um ponto indistinto no céu. Ayla rapidamente avaliou os feridos. Alguns tinham cortes e contusões, mas, milagrosamente, ninguém havia sido esmagado pelas rochas. Mas o susto, o trauma, estava estampado em cada rosto. É um forte lembrete da vulnerabilidade da vida, da força implacável da natureza. O caminho à frente é incerto, e o tempo é nosso inimigo. A cada passo, a terra nos desafia, mas o rugido do Monte Toba, por mais aterrorizante que seja, nos impulsiona para frente. Não há como voltar. Apenas o norte. Após o rugido da terra, o silêncio é ainda mais perturbador. O ar está denso, pesado com a poeira vulcânica, e o sol pálido mal consegue penetrar a espessa camada de cinzas. A cada respiração, meus pulmões ardem. A visão é um borrão cinzento que se estende até onde a vista alcança. A fome e a sede são companheiras constantes, roendo minhas entranhas. Nossos corpos, antes fortes e resilientes, agora são apenas invólucros exaustos. Mas o espírito, teimoso, ainda se recusa a ceder. Caminhamos por dias sob essa névoa de cinzas, o chão coberto por uma camada fina e escorregadia. A cada passo, o som abafado de nossos pés na poeira é o único som a quebrar o silêncio. Zama, com sua voz rouca, nos lembra que, mesmo na escuridão mais profunda, as estrelas ainda estão lá, esperando para serem reveladas. Ele aponta para o norte, para onde as lendas contam sobre as Terras Verdes, um lugar onde o sol brilha e a água corre livre. Ontem, enquanto eu tentava decifrar as poucas estrelas que conseguiam furar a névoa, Theron se aproximou. Ele estava diferente. Seus olhos, antes tão cheios de determinação, agora carregavam uma sombra de dúvida. "Onde está essa terra?" ele perguntou, sua voz baixa e rouca. "Estamos perdendo os nossos. Por que continuar?" Senti o desespero em suas palavras, a angústia de um pai que já perdeu um filho e teme perder mais. Ayla, a curandeira, que estava sentada perto de nós, tentou acalmá-lo, mas suas próprias mãos tremiam. "A fé é a última esperança", ela sussurrou, suas palavras quase se perdendo no vento.
À noite o frio se intensifica, tornando cada momento uma tortura. As fogueiras, alimentadas com galhos secos e esparsos, parecem apenas pequenos pontos de luz na vastidão da escuridão. O silêncio é quebrado apenas pelos gemidos de algumas crianças e o barulho de nossos dentes batendo de frio. De repente um barulho, um sussurro, quase inaudível, vindo da escuridão além do nosso círculo de luz. Meus instintos de caçador se acendem. Theron e eu nos entreolhamos, os dardos já em punho. Eles emergiram das sombras, um grupo de homens da montanha, liderados por Gorok e Elara. Seus rostos, emoldados pela luz bruxulente da fogueira, eram sérios, mas havia um brilho de algo mais em seus olhos, algo que eu ainda não conseguia decifrar. Eles traziam consigo um cervo abatido, um animal grande e gordo, uma visão que fez nossos estômagos roncarem em antecipação. O cheiro da carne fresca era inebriante. "Vimos a fumaça de sua fogueira", Gorok disse, sua voz gutural, mas com um tom que eu percebia como menos hostil do que antes. O tremor da terra, ele também nos assustou. Viemos para ver se estavam bem. É um gesto inesperado de solidariedade, uma aliança forjada pelo terror compartilhado. Eles se juntam a nós ao redor da fogueira, e a carne do cervo é dividida. A refeição é um bálsamo para nossos corpos exaustos, e a presença de Gorok e Elara, embora ainda desconhecida para alguns do meu clã, traz uma sensação de segurança. Elara senta-se ao lado de Ayla, e as duas mulheres trocam olhares, uma compreensão tácita entre elas. Gorok se aproxima de Zama, e os dois líderes, antes rivais, agora se sentam lado a lado, compartilhando histórias de suas terras, de suas perdas, de suas esperanças. Eles nos contam sobre as Lanças Negras, um clã rival que vive mais ao norte, perto das Terras Verdes. Eles são selvagens, Gorok adverte. Não hesitarão em lutar pela água e pela caça. Mas podemos mostrar-lhes um caminho para contorná-los. Um caminho escondido, conhecido apenas pelos nossos. Suas palavras são um alívio, uma chance de evitar um conflito que não podemos nos dar ao luxo de ter. É uma aliança inesperada, nascida do desespero e da necessidade de sobrevivência. O caminho é longo e os perigos são muitos, mas a cada passo sinto que não estamos sozinhos. O silêncio da noite é quebrado pelo crepitar da fogueira e pelas vozes baixas dos dois clãs, agora unidos sobre o mesmo céu cinzento. O sol, um disco pálido e distante, mal consegue romper a camada espessa de cinzas que cobre o céu. A cada amanhecer, a mesma rotina. O frio que me gela os ossos, a cinza que se agarra à minha pele e a fome que ronca em meu estômago. A aliança com os homens da montanha, embora um alívio temporário, é frágil. A desconfiança ainda paira no ar, um cheiro acre que se mistura ao da cinza vulcânica. Caminhamos em silêncio, os dois clãs em uma estranha dança de proximidade e distância. Meus olhos, acostumados à escuridão e à escassez, varrem o horizonte em busca de qualquer sinal de perigo. Ontem, durante a divisão da carne do cervo, um incidente acendeu a chama da discórdia. Um dos homens de Gorok, cujo nome era Kaelos, um jovem com olhos desconfiados e um corpo forte, tentou pegar um pedaço de carne maior do que o seu. Meu primo Ruma, um garoto de 16 anos, rápido e ágil, o impediu. As palavras foram trocadas e os dois se encararam, os punhos cerrados. Por um momento, pensei que iríamos lutar, que a trégua seria quebrada ali mesmo. Mas Gorok interveio, sua voz gutural e autoritária. Ele repreendeu Kaelos, lembrando-o da necessidade de cooperação. Ayla, com sua sabedoria, se aproximou de Ruma, acalmando-o com palavras suaves. A tensão diminuiu, mas o incidente deixou uma marca. Um lembrete de que a desconfiança ainda era uma fera adormecida, pronta para despertar. A cada dia, Gorok e Elara compartilham conosco seus conhecimentos sobre a terra árida. Eles nos ensinam a identificar as poucas plantas comestíveis que resistem à seca, como as raízes de nardo e os frutos espinhosos do deserto, que, embora pequenos e amargos, nos dão alguma energia. Eu, por minha vez, mostro a eles como rastrear os poucos animais que ainda se aventuram por estas terras, como os pequenos lagartos e os roedores, que, embora escassos, são uma fonte vital de proteína. Theron e eu os levamos aos lugares onde as aves se reúnem ao entardecer
indicando a provável presença de fontes de água. À noite, ao redor das fogueiras, as histórias se misturam. Zama conta as lendas de nosso povo, sobre a grande migração, sobre os tempos em que a água era abundante e a caça era farta. Gorok e Elara, por sua vez, contam sobre os clãs que tentaram atravessar o grande deserto e foram engolidos por ele, sobre os perigos ocultos em cada duna, em cada formação rochosa. Suas histórias são um misto de advertência e esperança, um lembrete da fragilidade da nossa existência e da promessa de um futuro melhor. O medo das lanças negras paira sobre nós como uma sombra. Gorok nos adverte constantemente sobre sua crueldade e seu domínio sobre as poucas fontes de água no norte. Ele nos conta histórias de emboscadas, de batalhas sangrentas por um cantil de água, por um pedaço de carne. O caminho que eles propõem é perigoso, um atalho através de desfiladeiros estreitos e rochosos, um lugar onde as lanças negras não esperam encontrar ninguém, mas é a única forma de evitar um confronto direto, uma luta que sabemos que não podemos vencer. O cansaço é profundo, mas a cada passo sinto o peso da responsabilidade em meus ombros. Sou o caçador, o observador das estrelas, o guia. A vida do meu clã, a vida do clã de Gorok, depende de mim. A esperança das terras verdes me impulsiona para frente. A cada passo, sinto o vento em meu rosto, um vento que, embora frio, carrega a promessa de um futuro, de um lugar onde a água corre livre e a caça é abundante. O amanhecer é apenas um borrão cinzento no horizonte. O sol ainda é escondido pelas cinzas vulcânicas. O ar é pesado, gélido, e a cada inspiração sinto a poeira arranhar minha garganta. A fome é uma dor constante em meu estômago, mas a determinação, por mais tênue que seja, ainda arde em meu peito. Nossos passos são lentos, arrastados, cada um de nós carregando o peso de nossos corpos exaustos e a esperança de um futuro incerto. Ontem, iniciamos a travessia pelo desfiladeiro. Gorok e Elara nos guiam, seus passos firmes e confiantes. O desfiladeiro é um labirinto de rochas íngremes e passagens estreitas, um lugar onde a luz do sol mal alcança o chão. As paredes rochosas se elevam sobre nós, sombrias e imponentes, e o vento ecoa entre elas, criando sussurros assustadores. O caminho é traiçoeiro, com pedras soltas e fendas escondidas. A cada passo, o risco de um desabamento, de uma queda, é constante. Minha visão de caçador, aguçada pela necessidade, varre o terreno em busca de perigos. Eu aponto para pedras soltas, para caminhos escorregadios, alertando os outros. Teron, com sua força, ajuda as crianças e os mais velhos a atravessar os trechos mais difíceis. Suas mãos fortes e seguras. Lyra, embora exausta, segura firmemente Rune, a filha de Mara e Jabu, em seus braços, a criança adormecida, alheia ao perigo que nos cerca. O silêncio do desfiladeiro é quebrado apenas pelo som de nossos passos e pelo farfalhar do vento. O medo é uma presença constante, um arrepio que percorre minha espinha a cada sombra, a cada som. Eu imagino as lanças negras escondidas nas sombras, prontas para nos emboscar. Gorok, sentindo a tensão, sussurra em minha orelha. Mantenha seus olhos abertos, jovem caçador. Eles não esperam por nós aqui, mas o desfiladeiro tem seus próprios perigos. À medida que avançamos, a paisagem se torna ainda mais sombria e o ar mais frio. As paredes do desfiladeiro se fecham sobre nós e a luz do dia parece apenas uma memória distante. As crianças, assustadas, se agarram aos pais e os mais velhos rezam em silêncio. Eu busco as estrelas, mas elas estão escondidas pela escuridão do desfiladeiro. Sinto-me perdido, desorientado, mas a voz de Zama me lembra. Confie em seus instintos, Kael. Eles são mais antigos que qualquer estrela.
No meio da travessia, a fome e o cansaço nos forçaram a parar. Encontramos um pequeno recesso na rocha, um abrigo temporário contra o vento gelado. Fizemos uma pequena fogueira, alimentada com os poucos gravetos que havíamos recolhido. A luz bruxulante da chama dançava nas paredes rochosas, criando sombras fantasmagóricas. Gorok compartilhou conosco um pequeno pedaço de carne seca, e o sabor salgado e terroso era um bálsamo para nossas bocas secas. A noite caiu pesada, e o frio se intensificou. Eu me aninho perto da fogueira, o calor fraco, um alívio para meus membros dormentes. Olho para o céu, buscando as estrelas, e finalmente, através de uma fenda estreita no desfiladeiro, vejo um vislumbre da constelação do Caçador. É um sinal, uma promessa de que estamos no caminho certo. O desfiladeiro é um desafio, um obstáculo perigoso, mas a cada passo sinto que estamos mais perto das terras verdes. O amanhecer no desfiladeiro é sempre o mesmo. Um borrão cinzento no alto das paredes rochosas, um lembrete da luz que luta para nos alcançar. O ar é denso com a poeira vulcânica e o frio se agarra à minha pele, perfurando minhas roupas de pele. A fome é uma constante, um ronco baixo e persistente em meu estômago. Nossos corpos estão exaustos, mas o espírito, por algum milagre, ainda se recusa a se render. A aliança com os homens da montanha se fortalece a cada desafio, mas a vigilância é constante, um peso invisível em meus ombros. Ontem, ao chegarmos a uma bifurcação no desfiladeiro, Gorok e Zama discutiram sobre qual caminho seguir. Zama, confiando em suas memórias de lendas e em seus instintos, apontava para a esquerda, para uma passagem mais estreita e rochosa. Gorok, por sua vez, preferia o caminho da direita, mais largo e aparentemente mais seguro, mas que, segundo ele, era mais provável de ser patrulhado pelas lanças negras. A tensão era palpável. Foi Ayla que interveio, sua voz suave, mas firme. Ambos os caminhos são perigosos, ela disse. Mas a intuição de Zama nos guiou até aqui. E a palavra de Gorok sobre as lanças negras é sábia. Por que não enviamos um grupo de reconhecimento pelo caminho mais largo, enquanto o resto segue o caminho de Zama? A ideia era simples, mas eficaz. Theron, Kaelos e eu fomos os escolhidos para o reconhecimento. Caminhamos em silêncio, nossos passos abafados pela cinza vulcânica. Meus olhos, aguçados pela prática de caça, varriam cada sombra, cada saliência rochosa. O cheiro do ar, embora carregado de poeira, me parecia estranho. Um cheiro sutil, de fumaça, de carne assada, que não vinha de nossa fogueira. Eu senti um calafrio na espinha. De repente, um barulho. Um leve ranger de pedras, um sussurro do vento que não era do vento. Meus olhos se fixaram em uma fenda na rocha. Eu fiz um sinal para Theron e Kaelos, e nós nos abaixamos, nos escondendo atrás de algumas rochas. E então os vimos. Um grupo de lanças negras, cerca de 5 homens, grandes e musculosos, com seus corpos pintados com ocre vermelho e preto. Suas lanças, pontiagudas e brilhantes sob a luz fraca, estavam em suas mãos. Eles estavam montando uma armadilha, uma emboscada silenciosa, com grandes pedras penduradas por cipós, prontas para serem soltas sobre qualquer um que passasse. Meu coração batia forte em meu peito. A adrenalina corria por minhas veias. As lanças negras, as temidas lendas, estavam ali, a poucos metros de nós. Seu líder, um homem com uma cicatriz no rosto e olhos gelados, estava dando instruções em sua língua gutural. Pensei nos meus, no clã, nas crianças. Se tivéssemos seguido o caminho de Gorok, teríamos caído diretamente em sua armadilha. Tivemos que agir rápido. Não podíamos alertá-los, mas precisávamos avisar o clã. Theron,
com sua experiência de caçador, sinalizou para eu e Caílos nos rastejarmos para trás, enquanto ele se arriscaria a criar uma distração. Sua ideia era simples, mas eficaz. Ele arremessaria uma pedra contra o precipício oposto, criando um barulho que os desviaria de sua posição por tempo suficiente para que pudéssemos escapar e avisar os outros. Ele não esperou por minha resposta. Com um movimento rápido, ele lançou a pedra. O som ecoou pelo desfiladeiro, e as lanças negras se viraram, seus olhares fixos na direção do som. Era nossa chance. Corremos, rastejamos, nos esgueiramos pelas sombras, nossos corações batendo descontroladamente. Finalmente, conseguimos nos reunir com o resto do clã. Contei a Zama e Gorok o que havíamos visto, minhas palavras atropelando umas às outras na pressa. Gorok praguejou em sua língua. Eles estão mais perto do que eu pensava, ele disse. Zama, com seus olhos sábios, nos lembrou que a vigilância é a melhor arma. Ayla, a curandeira, pegou algumas ervas de sua bolsa e as mastigou, suas mãos tremendo. Era um aviso, um lembrete constante de que o perigo estava à espreita, a cada curva, a cada sombra. A travessia é perigosa e o tempo é nosso inimigo. Mas, por enquanto, estávamos a salvo. O ar ainda está pesado com a poeira vulcânica e o sol, uma mancha pálida, no céu mal consegue romper a camada espessa de cinzas. A fome é uma dor constante, mas o medo frio e faminto, é uma presença ainda mais forte. A lembrança das lanças negras à espreita no desfiladeiro me persegue, uma sombra escura em minha mente. Nossos passos são arrastados, nossos corpos exaustos, mas a determinação, por mais tênue que seja, ainda arde em nossos corações. Ontem, após a descoberta da emboscada das lanças negras, a tensão entre os dois clãs se tornou palpável. Alguns dos homens de Gorok, como Caílos, argumentaram que deveríamos nos separar, cada clã seguindo seu próprio caminho. É mais seguro, ele disse, sua voz cheia de desconfiança. Não podemos confiar em estranhos. Mas Zama, com sua voz calma e sábia, refutou. Dividir agora é sucumbir. A união é nossa única força contra este mundo que nos devora. Gorok, com seu olhar penetrante, assentiu. Ele está certo. Separados seremos presas fáceis. Juntos somos mais fortes. Foi então que Ayla, a curandeira, se aproximou de Gorok e Zama, suas mãos segurando um pequeno recipiente de argila. Ela havia preparado uma poção com ervas raras, uma mistura amarga e forte, conhecida por trazer lucidez e coragem. Precisamos de um acordo, ela disse, sua voz suave, mas firme. Um acordo de sangue para selar nossa união. Ela pegou uma pequena faca de obsidiana e cortou levemente a palma da mão de Gorok. Depois, a de Zama. O sangue jorrou, vermelho e vivo. Ela deverrou algumas gotas de sua poção sobre as feridas e os dois líderes apertaram as mãos, selando o acordo. O sangue se misturou e um silêncio solene se instalou. É um ritual antigo, uma promessa sagrada que não pode ser quebrada. Com o acordo selado, Gorok e Elara nos guiaram por um caminho diferente. Um atalho ainda mais perigoso, mas menos provável de ser patrulhado pelas lanças negras. O caminho é estreito e íngreme, com rochas soltas e precipícios traiçoeiros. O vento uiva através das fendas, criando sons fantasmagóricos. Eu sinto o cheiro de suor e medo no ar, mas também o cheiro de terra úmida, um sinal de que estamos nos aproximando das terras verdes. Os dias se arrastam, e a cada amanhecer a mesma rotina. O frio, a cinza, a fome. A água é racionada gota a gota, e a cada vez que bebo, sinto a sede ainda mais forte. As crianças, mesmo as mais velhas, estão com os olhos fundos e os lábios rachados. Lyra ainda segura Rune firmemente, mas seus próprios passos estão lentos e seus olhos, antes cheios de vida, agora carregam a sombra da exaustão. Theron, mesmo com sua força inabalável, mostra sinais de cansaço, seus ombros curvados sob o peso de sua responsabilidade.
mas há momentos de esperança. Ontem, enquanto parávamos para descansar, uma pequena ave, com penas de um azul vibrante, pousou em um galho seco. Ela cantou uma melodia suave, um som de vida em meio à desolação. As crianças, cujos rostos estavam marcados pela exaustão, sorriram pela primeira vez em dias. É um lembrete de que a vida, por mais frágil que seja, ainda resiste. A noite cai e o frio se intensifica. Eu me aninho perto da fogueira, o calor fraco um alívio para meus membros dormentes. Olho para o céu e as estrelas, embora ainda obscurecidas pela cinza, brilham com um brilho mais forte. É um sinal de que estamos nos aproximando das terras verdes. Um lugar onde o sol brilha e a água corre livre. O acordo de sangue nos une e a esperança nos impulsiona para a frente. O sol, um ponto pálido e distante no céu, mal consegue romper a cortina de cinzas vulcânicas. O ar é denso e a cada inspiração sinto a poeira arranhar minha garganta. A fome é uma dor constante, mas a esperança, por mais frágil que seja, ainda arde em meu peito. Nossos passos são arrastados, nossos corpos exaustos, mas a cada passo sinto que estamos nos aproximando. O acordo de sangue com os homens da montanha nos une e a vigilância é constante, um peso invisível em meus ombros. Ontem, Gorok e Elara nos guiaram para fora do desfiladeiro, para uma região de colinas ondulantes. A paisagem, embora ainda árida, era diferente. Havia mais arbustos, mais sinais de vida. O vento trazia um cheiro diferente, um cheiro de terra úmida, de vegetação. Eu senti o cheiro de água. Meus instintos de caçador se acenderam. Minhas narinas se dilataram, absorvendo o aroma. Seguimos um riacho seco por algumas horas e a cada passo o cheiro de água ficava mais forte. Eu podia ouvir o som fraco de um rio, um murmúrio distante que me fazia acelerar o passo. O clã exausto parecia ganhar um novo fôlego impulsionado pela promessa de água. As crianças, antes silenciosas, começaram a murmurar de excitação. Finalmente chegamos. Um rio, largo e caudaloso, fluía entre as rochas. A água era cristalina, límpida, e o som do seu fluxo era música para meus ouvidos. A vegetação ao redor era exuberante, com árvores altas e folhas verdes e vibrantes. Era um oásis, um paraíso em meio ao deserto. Um lugar que parecia existir apenas em nossos sonhos. O sol, mesmo fraco, brilhava através das folhas, criando padrões de luz e sombra na água. O clã correu para o rio, a sede insuportável superando qualquer cautela. Bebemos com avidez. A sensação da água fria e pura em nossas gargantas ressecadas era indescritível. Ayla, a curandeira, molhou seus lenços de pele na água e os colocou nos lábios das crianças, que beberam com avidez. Lavei meu rosto, senti a água escorrer por minha pele, lavando a sujeira e o cansaço. Era como nascer de novo. Enquanto bebíamos, Gorok me chamou. Este rio, ele disse, sua voz baixa e séria, é a fronteira com o território das Lanças Negras. Eles vêm aqui para caçar e coletar água. Precisamos ter cuidado. Ele apontou para algumas marcas no chão, pegadas frescas de homens e animais. Eles estavam perto. A alegria da água se misturou com a sombra do perigo. Passamos o resto do dia no rio, descansando e repondo nossas energias. Teron e eu, junto com alguns dos homens de Gorok, fomos caçar. A caça era abundante e voltamos com um antílope gordo e vários roedores. A carne assada sobre a fogueira era um banquete e o cheiro de carne fresca e assada encheu o ar. As crianças, saciadas, brincavam na água, seus risos ecoando pelas margens do rio. À noite, ao redor da fogueira, a alegria era palpável. Cantamos as canções de nosso povo, as histórias de nossa jornada, de nossa sobrevivência. Zama e Gorok, sentados lado a lado, compartilhavam uma refeição e histórias, suas vozes se misturando em uma melodia de paz e compreensão. É um momento de alívio, um breve refúgio antes da próxima tempestade. O rio é um presente, mas também uma fronteira, e a presença das Lanças Negras é um lembrete constante de que a luta pela sobrevivência ainda não terminou. O sol agora, um pouco mais presente no céu, ainda luta para perfurar a camada persistente de cinzas.
O ar, embora menos denso, ainda traz o cheiro de terra vulcânica. O frio da noite cedeu lugar a uma brisa suave e o som do rio, correndo livre e constante, é uma melodia reconfortante. Meus músculos, antes rígidos de tensão e cansaço, começam a relaxar, mas a vigilância, um instinto primordial, permanece acesa. A presença do rio é um bálsamo, um presente inesperado, mas a lembrança das lanças negras, seus passos frescos na margem, é um lembrete constante do perigo iminente. Ontem passamos o dia caçando e coletando, repondo nossas forças. O rio nos deu vida. A floresta ao redor é exuberante, repleta de árvores altas e vegetação densa. É um contraste gritante com a paisagem árida que deixamos para trás. Encontrei frutos silvestres, suculentos e doces, e o sabor na minha boca era uma explosão de sabor que eu havia esquecido. Teron e eu, junto com Gorok, decidimos patrulhar a área. Caminhamos em silêncio pela floresta, nossos passos abafados pelas folhas secas. A cada passo, o farfalhar das folhas sob nossos pés era o único som a quebrar o silêncio da natureza. Eu senti o cheiro de terra úmida, de folhas em decomposição, de vida. O aroma do orvalho preso às folhas era um perfume que há muito não sentia. De repente ouvimos uma voz baixa, melodiosa, cantando numa língua desconhecida. Era uma voz feminina, e o som era estranhamente familiar, mas ao mesmo tempo assustadoramente desconhecido. Troquei olhares com Teron e Gorok. Eles também haviam ouvido. Os lanças negras não eram conhecidos por suas canções. Nós nos escondemos atrás de um arbusto denso, observando com cautela. Ela emergiu da densa folhagem, uma figura esguia e graciosa. Ela não era uma lança negra. Sua pele era mais clara. Seus cabelos, escuros como a noite, estavam adornados com penas coloridas e flores vibrantes. Ela vestia peles macias e ricamente bordadas com conchas e contas. Ela carregava um cesto de vime cheio de frutas e ervas. Seus olhos, grandes e curiosos, varriam a floresta. E em seu rosto havia uma expressão de serenidade e tristeza. Seu canto continuava, uma melodia triste e bela que falava de lendas, de tempos antigos, de espíritos da floresta. Gorok, ao meu lado, sussurrou. Ela é uma filha da floresta. Uma daquelas que vivem nas profundezas das terras verdes. Eles são pacíficos, mas reclusos. Seu povo, ao contrário dos lanças negras, não era guerreiro, mas guardava os segredos mais profundos da floresta. Os caminhos ocultos, as fontes de cura. A mulher se aproximou de uma árvore antiga e imponente, com galhos retorcidos e um tronco largo. Ela tocou a casca da árvore com reverência, e seu canto se tornou mais suave, mais íntimo. Eu senti uma conexão com ela, uma compreensão silenciosa que transcendia as barreiras da língua. Era como se sua voz falasse diretamente à minha alma. Uma voz que entendia a dor e a beleza da natureza, que compreendia a perda e a esperança. Quando ela se virou para ir, Teron acidentalmente quebrou um galho. O som estalou no silêncio da floresta. Ela se virou bruscamente, seus olhos fixos em nós. Por um momento pensei que ela gritaria, que ela fugiria, mas ela não fez. Seus olhos, antes serenos, agora estavam cheios de curiosidade, de um leve brilho de reconhecimento. Ela nos observou e, então, com um sorriso enigmático, desapareceu na floresta. É um mistério, um encontro que me deixou inquieto. Quem era aquela mulher? Por que ela estava sozinha? O que seu canto significava? Sinto que há mais nas terras verdes do que eu imaginava, segredos antigos que ainda não foram revelados. O rio nos deu vida, mas a voz na floresta nos deu uma nova perspectiva, uma nova esperança. O sol, um pouco mais quente agora, ainda é uma mancha pálida no céu,
lutando para perfurar a camada de cinzas. O ar, embora mais leve, ainda traz o cheiro de fumaça distante. O som do rio correndo livremente é uma constante em meus ouvidos. Mas a quietude da floresta é enganadora. A lembrança da mulher do rio, a filha da floresta, permanece em minha mente, sua canção melodiosa ecoando em meus pensamentos. Um contraste com a tensão que sinto em meus músculos. A presença dos lanças negras, um perigo constante, me impede de relaxar completamente. Ontem, enquanto o clã descansava à beira do rio, Gorok, Theron e eu decidimos fazer uma patrulha mais aprofundada. Queríamos localizar o acampamento dos Lanças Negras, para entender sua força, seus hábitos e tentar prever seus movimentos. Caminhamos cautelosamente pela margem oposta do rio, movendo-nos como sombras entre as árvores densas. Eu sentia o cheiro de terra úmida, de musgo, e o farfalhar das folhas sob nossos pés era o único som a quebrar o silêncio da floresta. Finalmente, através de uma clareira, ouvimos o acampamento dos Lanças Negras. Era grande, muito maior do que eu imaginava. Pelo menos 50 homens, talvez mais, estavam espalhados pelo local. Suas cabanas, feitas de galhos e peles, eram robustas, bem construídas. Havia fogueiras acesas e o cheiro de carne assada flutuava no ar, um cheiro que me fez recordar a fome que havia me acompanhado por tanto tempo. Eles eram homens fortes, com corpos musculosos, marcados por cicatrizes de batalha. Suas lanças, pontiagudas e afiadas, estavam fincadas no chão ao lado de cada cabana. Alguns estavam afiando suas ferramentas, outros limpando suas armas. Eu observei um grupo de homens praticando com seus dardos, seus movimentos rápidos e precisos. Eles eram guerreiros, e sua força era inegável. O líder das Lanças Negras era um homem imponente, com uma cicatriz que atravessava seu rosto de sua testa até o queixo. Seu nome, como Gorok havia nos contado, era Crag. Ele estava sentado à beira da fogueira, suas mãos segurando um pedaço de carne assada. Seus olhos, mesmo à distância, pareciam afiados e cruéis. Eu senti um calafrio na espinha. Crag era um predador, um líder temido, e seu olhar parecia vasculhar o horizonte, buscando qualquer ameaça. Enquanto observávamos, um pequeno grupo de Lanças Negras saiu do acampamento e começou a se mover na direção do rio, na mesma margem onde nosso clã estava acampado. Meu coração acelerou. Eles estavam vindo para o rio e nosso clã estava desprotegido. A adrenalina correu por minhas veias. Precisávamos agir, alertar Zama e o resto do clã. Voltamos correndo para o nosso acampamento, meus pulmões queimando com esforço. Alertei Zama e Gorok, minhas palavras atropelando umas às outras na pressa. Eles estão vindo, eu disse, minha voz ofegante. Estão se dirigindo para o rio. Ayla, a curandeira, rapidamente organizou as mulheres e as crianças, as levando para um local seguro, escondido na densa floresta. Theron e os outros guerreiros de nosso clã, junto com os homens de Gorok, se posicionaram, suas lanças e dardos em punho. A tensão era palpável, um silêncio carregado de expectativa. O confronto era iminente. O acampamento das Lanças Negras era uma ameaça, e o rio, que antes era um símbolo de vida, agora era o palco de uma possível batalha. O amanhecer ainda é um pensamento distante, mas a tensão no ar é tão palpável quanto a fumaça das cinzas vulcânicas que ainda flutuam. O cheiro de suor e medo se mistura ao aroma da terra úmida. O rio, antes uma canção suave, agora murmura com uma urgência diferente. Meus músculos estão tensos, prontos para a batalha. Eu agarro meu dardo, a madeira lisa e fria em minhas mãos, e sinto o peso da obsidiana afiada em sua ponta. Ontem, a noite caiu pesada, e o frio se intensificou. Nossos olhos, acostumados à escuridão, varriam as margens do rio. O silêncio era quebrado apenas pelo farfalhar do vento nas árvores e pelo som do rio correndo.
Ayla, a curandeira, estava sentada perto das crianças, sua voz suave tentando acalmá-las, mas seus próprios olhos estavam cheios de preocupação. De repente, ouvimos um farfalhar de folhas, um som de passos abafados. Eles estavam vindo. As lanças negras. Emergindo das sombras, seus corpos pintados de ocre e preto, suas lanças em punho. Eram 10 homens, liderados por Craig, o líder da cicatriz. Seus olhos cruéis e famintos fixaram-se em nós. "Esta água é nossa!" Craig gritou, sua voz gutural ecoando pela floresta. "Voltem para onde vieram, ou perecerão!" Gorok deu um passo à frente, sua voz firme e cheia de autoridade. "Esta terra não tem donos", ele respondeu. "A água pertence a todos que dela precisam." A tensão era palpável. O ar estava carregado de uma energia fria e mortal. Senti o cheiro de medo, o cheiro de guerra. E então, eles avançaram. Seus gritos de guerra cortaram o silêncio da noite. A batalha começou. Nossas lanças e dardos se chocaram com os deles. O som da obsidiana batendo em madeira e carne era ensurdecedor. Teron, com sua força inabalável, lutava bravamente, seu dardo atingindo um dos homens de Craig no peito. Kaelos, o homem de Gorok que eu antes desconfiava, lutava com uma ferocidade surpreendente, seus movimentos rápidos e precisos. Eu lançava meus dardos com precisão, meus instintos de caçador aguçados pela necessidade de proteger meu clã. Eu me movia rapidamente, desviando dos golpes, buscando uma abertura. Sentia a adrenalina correr por minhas veias, meus músculos queimando com o esforço. Um dos homens de Craig me atacou, sua lança vindo em minha direção. Eu me desviei por pouco, a ponta afiada roçando em meu braço. Contra-ataquei com meu dardo, atingindo-o na perna. Ele caiu, gemendo de dor. A batalha se arrastava, o som de gritos, gemidos e o choque das armas preenchendo a noite. Alguns dos nossos homens caíram, feridos, mas a maioria continuou lutando, com uma determinação feroz. Ayla, a curandeira, apesar do perigo, se arrastava entre os guerreiros feridos, oferecendo ervas e poções para aliviar a dor. Em meio ao caos, eu vi Craig e Gorok se enfrentando. Craig era forte, mas Gorok era um guerreiro experiente e seus movimentos eram mais fluidos, mais estratégicos. A batalha entre eles era feroz, um embate de força e habilidade. Finalmente, com um golpe certeiro, Gorok desarmou Craig, sua lança caindo no chão. Craig, derrotado, recuou, seus olhos cheios de ódio e frustração. Com seu líder ferido, as lanças negras restantes recuaram, desaparecendo na escuridão da floresta. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos gemidos dos feridos e a respiração ofegante dos que sobreviveram. A batalha havia sido vencida, mas a um custo. Alguns dos nossos homens estavam feridos, e um deles, um jovem chamado Giro, havia perdido muito sangue. Ayla, com os olhos cheios de lágrimas, tentou estancar o sangramento. Mas era tarde demais. Ele se foi. É uma vitória amarga. O confronto no rio nos mostrou a brutalidade deste mundo, mas também a força de nossa união. A dor da perda é profunda, mas a esperança de um futuro nas terras verdes, nos impulsiona para frente. O amanhecer é diferente aqui. As nuvens de cinza vulcânica se dissiparam e o sol brilha com um calor reconfortante. O ar é fresco, puro, e o cheiro de vida, de terra úmida e vegetação exuberante, preenche meus pulmões. O som do rio, correndo livre e constante, é uma canção de esperança. Meus músculos, antes tensos pela batalha, começam a relaxar, mas a lembrança dos que perdemos ainda me acompanha. Uma dor persistente, mas que agora se mistura com a gratidão. Ontem, após a batalha com as lanças negras, enterramos nossos mortos à beira do rio, sob a luz fraca da aurora. Cantamos os cantos antigos, as palavras de adeus para os que se foram, para que seus espíritos pudessem encontrar a paz. Ayla, a curandeira, tratou os feridos,
suas mãos hábeis aplicando ervas e bandagens. Mesmo exaustos, havia uma nova força em nossos corações, uma sensação de vitória e de alívio. Com a derrota das Lanças Negras, o caminho para as Terras Verdes estava aberto. Gorok, ferido, mas com um brilho de orgulho em seus olhos, nos guiou para o norte. A cada passo, a paisagem se tornava mais exuberante. As árvores eram mais altas, as folhas mais verdes e as flores de cores vibrantes salpicavam o chão. Encontramos campos de grama alta, onde manadas de gnus e zebras pastavam pacificamente. A caça era abundante e a terra era fértil. Finalmente, chegamos a um vale. Um vale vasto e verde, cercado por montanhas cobertas de florestas densas. Um grande lago de águas cristalinas brilhava sob o sol, e o ar estava repleto do som de pássaros cantando. Era um paraíso, um lugar que superava todas as nossas expectativas. Era as Terras Verdes, o refúgio que havíamos buscado por tanto tempo. O clã correu para o vale, seus gritos de alegria ecoando pelas montanhas. As crianças brincavam na grama alta, seus risos preenchendo o ar. Lyra, com um sorriso de alívio em seu rosto, abraçou Theron, suas lágrimas de alegria escorrendo. Zama, com seus olhos sábios, observava a cena. Um brilho de paz em seu olhar. Ele tocou meu ombro. Você nos trouxe até aqui, Kyle. Você nos salvou. Nós construímos nosso novo lar no vale, perto do lago. As cabanas eram mais robustas, feitas de madeira e peles, e o fogo, alimentado por galhos abundantes, queimava com um brilho mais forte. A comida era farta e a água abundante. Eu caçava com Teren e Gorok, e juntos nós explorávamos as florestas, descobrindo novos caminhos, novas fontes de alimento. A mulher do rio, a filha da floresta, nos visitou. Seu nome era Lyra, como minha mãe. Ela nos trouxe ervas e frutas e ensinou a Ayla sobre as propriedades curativas das plantas da floresta. Sua presença era pacífica, e seus olhos, antes cheios de tristeza, agora brilhavam com um leve sorriso. Ela nos contou histórias de seu povo, dos espíritos da floresta, e nós compartilhamos com ela as nossas, as histórias da grande migração, da luta pela sobrevivência. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. O inverno vulcânico em nossa terra ancestral era uma lembrança distante, uma dor que gradualmente se transformava em uma lição. As crianças do clã cresciam fortes e saudáveis, seus risos preenchendo o ar. Eu, Kael, o jovem caçador e observador das estrelas, me tornei um líder, um guia para meu povo. Continuo observando as estrelas, mas agora com um novo propósito, buscando novas rotas, novos caminhos. Minha experiência, o conhecimento instintivo das rotas migratórias e dos padrões climáticos, me serve bem. Eu olho para o céu noturno e as estrelas brilham com um brilho mais forte do que nunca. Não são mais apenas guias, mas um lembrete da nossa jornada, da nossa resiliência. O futuro é incerto, como sempre, mas agora temos um lar, um refúgio. E a esperança, um fogo que nunca se apagou, arde brilhante em nossos corações. O inverno vulcânico moldou nossa espécie, nos empurrou para além dos nossos limites, nos forçou a abraçar o desconhecido. E aqui, nas Terras Verdes, a vida começa de novo. Somos a primeira grande onda de migração humana para fora do continente africano, e esta é apenas o começo de nossa história.